Amém, irmãos? Vocês conhecem aquela expressão que diz assim: cavalo selado não passa duas vezes? Já ouviu essa expressão? Irmãos, eu não conhecia essa expressão porque eu sou um guri da cidade. Mas quando eu fui morar no interior, quando eu fui trabalhar no interior, eu acabei conhecendo essa expressão que diz que cavalo selado não passa duas vezes. E no início eu não entendia, porque eu não entendia nem o que era cavalo e o que era selado. Não, estou brincando, cavalo eu entendia, né, irmãos? Mas o que queria dizer o cavalo selado? Na verdade, essa expressão quer dizer que a oportunidade não passa na nossa frente duas vezes. É isso que essa expressão quer dizer. E talvez, queridos, muitas das oportunidades que nós já tivemos, talvez elas nunca mais vão passar outra vez. Você tem a sua Bíblia aí? Vamos abrir lá no livro de Atos, capítulo 16, nós vamos entender um pouquinho o que esse ditado tem a ver conosco. Perdão, Atos capítulo 17. Seu Laudilino já me olhou aqui. Ele sempre pergunta antes qual é que é o texto bíblico. Atos capítulo 17, vamos ler o versículo 22 e 23. Atos capítulo 17. Vou esperar todos acharem. Atos capítulo 17, no versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Eu passo a ler aqui para nós. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Irmãos, para nós inserirmos o contexto da onde saquei estes pequenos versículos, era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele passa por uma cidade chamada Tessalônica, e pensa no homenzinho que adorava arrumar um arranca-rabo, era o apóstolo Paulo. Ele passa por ali, ele começa a anunciar o evangelho, ele começa a falar de Jesus, e algumas pessoas se levantam contra ele. Quase todas as cidades que ele passava, ele arrumava alguns amigos, mas e também ele arrumava alguns inimigos. E quando passa por Tessalônica, arruma esse problema ali, começa essa perseguição. Ao invés de eles ficarem ali, então eles vão para a cidade de Bereia. Estando eles lá em Bereia, o pessoal lá de Tessalônica, na qual Paulo tinha cutucado a onça com vara curta, fica sabendo que eles estão em Bereia. O que eles fazem então? Eles mandam um grupo de pessoas para continuar a perseguição. Estava em Tessalônica, vamos para Bereia, nós vamos perseguir vocês lá também. Só que, chegando lá em Bereia, eles começam a falar da palavra de Deus, e os irmãos de lá então providenciam uma fuga para o apóstolo Paulo. E eles mandam ele para Atenas, porém os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, eles ficam ali na cidade de Bereia, ficam ensinando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus para os novos convertidos. E também para tentar despistar um pouco aquela perseguição que estava se levantando contra o apóstolo Paulo. Então Paulo se encontra em Atenas sozinho. Atenas já não tinha mais a sua majestade, o seu período glorioso, estava, vamos dizer assim, em decadência, mas ainda mantinha o status de ser uma cidade, vamos dizer assim, cosmopolita, onde passaram os grandes filósofos, estiveram por ali. Ela ainda mantinha esse prestígio. E Paulo fica ali, diz a palavra de Deus, esperando os seus amigos terminarem o seu trabalho lá em Bereia e se juntarem a ele, para eles continuarem a sua viagem missionária. Só que o Paulo não se aguenta. O Paulo está lá em Atenas e ele começa a dar umas voltas pela cidade, ele começa a caminhar, ele começa a buscar maneiras de poder evangelizar aquele povo. Se fosse hoje, ele pega um Uber e vai passear no centro da cidade. E ele encontra lá as sinagogas, e ele vai lá nas sinagogas e começa a expor a palavra de Deus. Ele começa a falar de Jesus para aquelas pessoas ali. Alguns aceitam, outros não aceitam. Só que o Paulo, enquanto andava por essa cidade, ele fica revoltado. Ele fica extremamente revoltado, porque ele vê, vamos dizer assim, um povo altamente pagão, um povo altamente idólatra, e ele se revolta com isso, ao ponto de que ele olha para aquilo e ele não consegue entender como os atenienses vivem daquela forma. Segundo alguns filósofos,
Em Atenas é mais fácil você encontrar deuses do que homens. Tamanha era, vamos dizer assim, a idolatria daquele povo. E aquilo deixa o Paulo indignado. Mas isso não o impede de continuar proclamando o evangelho. Eles tinham uma ideia, os atenienses, os gregos tinham uma ideia de que quanto mais deuses eles tivessem, mais protegidos eles estariam. Eles tinham a ideia de que ter vários deuses, vários amuletos, juntos, vamos dizer assim, dentro da sua cultura, isso era algo positivo. Tanto que, quando eles dominavam um povo, quando eles dominavam uma civilização, eles traziam os seus deuses para eles, adotavam as suas culturas, adotavam as suas teologias, inclusive, daqueles deuses. Então, era uma cidade altamente politeísta. Eles traziam, vamos dizer assim, esses deuses e esses costumes. E Paulo fica revoltado quando ele vê aquilo. Porque Paulo vem de uma cultura monoteísta, onde se adorava apenas a um Deus. Então ele começa, como eu falei, a ir nas sinagogas, mas ele acaba parando em outro lugar. Ele acaba parando nas praças. Aliás, ali a Bíblia diz na praça. Ele começa a pregar o evangelho, além das sinagogas, mas também para fora das sinagogas. Ele começa a ter contato com as pessoas ali de Atenas, vamos dizer assim, com os nativos ali daquela região. Ele começa a expor as suas ideias nas praças e no mercado público, no que se chama de ágora. E era um costume dos gregos se reunirem na praça pública e discursarem, falarem dos seus pensamentos, falarem, vamos dizer assim, das suas ideias. E o Paulo aqui, quando ele começa a entrar nessa onda dos gregos ali, de ir na praça e começar a falar, ele entra em conflito. Ele entra em conflito com os filósofos, e a Bíblia menciona ali duas linhas da filosofia, os epicureus e os estoicos, e o Paulo começa a entrar em conflito com essa turma. Pensa só, esses camaradas, eles eram acostumados a discursar, eles eram acostumados com a retórica, eles eram acostumados com a contrariedade, de ter que, vamos dizer assim, defender as suas ideias. E o Paulo não fica para trás, ele entra nessa briga, ele começa a discutir sobre o seu tema principal, que era a pessoa de Jesus. E alguns deles diziam, esse homem é um tagarela. Outros diziam, não, ele apenas vem aí trazer um discurso de uma nova religião, de outros deuses. Mas Paulo estava ali metido, vamos dizer assim, mas o seu discurso chama atenção. O discurso que o Paulo começa a usar ali, com essas pessoas, com esses homens, começa a levantar curiosidade. Porque Paulo fala de ressurreição. Irmãos, o pilar da fé cristã, um dos maiores pilares da fé cristã é a ressurreição de Jesus. E o Paulo começa a expor isso. Só que isso não é algo tão palpável e tão simples de se explicar. Ainda mais por pessoas, dizem que na filosofia, nada se termina num ponto final. Tudo se termina numa vírgula. Porque a filosofia sempre tende a querer ir além daquilo que se vê. Tenta buscar uma explicação lógica, plausível, palpável, sobre quase tudo. E o Paulo está tentando explicar essa situação, e isso chama a atenção desses homens, ao ponto de que ele é convidado para ir discursar no que a nossa Bíblia chama de aerópago. Na nova tradução, na linguagem de hoje, ele chama como Câmara Municipal. Era uma espécie de local onde o Senado se reunia para discutir as coisas da cidade, ficava numa montanha, quase sempre na frente da cidade. Se você digitar no Google, aí você vai ver. Ficava ali nessa montanha, e ali o conselho da cidade, ele se reunia para discutir sobre cultura, educação, ciências, sobre os rumos da cidade, para discutir a própria filosofia. Era algo muito costumeiro, vamos dizer assim, sobre desse povo. E nessa reunião, até um tanto quanto informal, o Paulo começa a discursar. Olha onde Deus estava levando o evangelho, olha onde Deus estava levando esse homem. Ele sai lá da terra de Israel, ele era de Tarso, né? E olha onde Deus está levando ele, lá junto em Atenas, para pregar, para falar do evangelho para homens, talvez com um nível de instrução muito elevado. E ele começa, olha como é que começa o discurso do Paulo. Irmãos, vamos lembrar que ele estava indignado por dentro. Vamos lembrar que dentro do coração dele ele estava fervendo. Diz que o espírito dele estava incomodado, algumas traduções. Mas olha como ele começa, elogiando a característica dos atenienses. Ali no versículo 22, como nós lemos. Diz lá assim,
Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religioso. Paulo está dizendo: eu vejo que vocês são pessoas muito religiosas. A palavra religião quer dizer religar a Deus, ou religar ao transcendente, religar ao sobrenatural, aquilo que transcende ao mundo material. E o Paulo começa por aí: eu vejo que vocês querem se ligar com Deus, eu vejo que vocês querem se unir, vou dizer assim, com aquilo que está além daquilo que nós conseguimos ver e apalpar. Paulo começa por aí, elogiando essa característica dos atenienses. Ele não expressa revolta, ele não expressa nenhum sentimento negativo, mas ele expressa admiração. Irmãos, talvez se fosse eu e você, nós íamos descer a lenha nessa turma, né? Mas vocês são uns idólatras mesmo, vocês vão tudo para o inferno se vocês continuarem assim. Mas Paulo começa de mansinho, como nós costumamos dizer, comendo o prato quente pelas bordas. Ele começa: eu vejo que vocês têm uma acentuada inclinação para as coisas religiosas. Ele mostra essa admiração, e nisso ele encontra um gancho para anunciar Jesus. E diz a palavra de Deus que ele, andando pela cidade, ele encontra um altar ao Deus desconhecido, agnostos theos. Bonita palavra, né, irmãos? Eu estudei até para falar aqui, para falar bonito para vocês. Agnostos theos, sei que isso aí vai até para a live, né? Só que esse altar, ele tem uma história, ou uma lenda. Ele tem toda uma história por trás, na qual Paulo se apropria disso, para poder apresentar Jesus para esse povo. Há muitos anos atrás, se acredita que lá no século 6 antes de Cristo, sobreveio uma praga sobre a cidade de Atenas. E o conselho, então, ele se reúne e vai consultar os seus oráculos, os seus adivinhos, para entender o que era que estava, por que estava vindo aquela praga sobre Atenas, e estava matando as pessoas. Então, nessa consulta aos oráculos, a revelação foi que essa maldição era fruto de um pecado do passado, era fruto de algo que eles tinham feito no passado e não tinha ficado resolvido. Só que o conselho começa ali a justificar isso, dizendo: mas como pode ser um problema, ou um pecado, ou um erro nosso do passado? Nós já sacrificamos a todos os deuses que nós temos aqui, e ainda ninguém está curado. Essa maldição não se foi de sobre o nosso país, de sobre Atenas. O que está acontecendo? Então os oráculos ali, vamos dizer assim, eles trazem uma revelação em que deveria se buscar um homem lá na cidade de Creta. Dá inclusive o nome e CPF do rapaz. Então um grupo vai e traz esse homem até Atenas, porque a ideia era de que esse homem vai dizer o que se deve fazer. Muitos se opuseram a essa prática, porque diziam: será que nós não temos sábios aqui na nossa terra que possam nos ajudar com isso? Temos que buscar um estrangeiro. Eles então buscam esse estrangeiro, e quando ele chega em Atenas, ele dá a seguinte instrução: vocês vão reunir ovelhas, pedras, construtores, e amanhã a gente conversa, e eu vou dormir porque eu estou cansado. Mais ou menos assim que esse camarada diz: amanhã de manhã cedinho, quando estiver levantando o sol, nós nos reunimos em tal colina, e eu vou descansar. E aí todo mundo ficou revoltado: mas o que esse camarada está pensando que ele é? Ele veio aqui nos dar algumas ordens, e aí? Então, os homens no outro dia, então amanhã cedo, no outro dia cedo, trazem esses animais, e uma das instruções era: essas ovelhas, elas não podem mais comer, separem elas do pasto, elas vão ficar sem comer até o dia de amanhã. Quando eles se reúnem então nessa campina, a instrução foi muito clara. Ele diz assim: nós vamos soltar essas ovelhas, e as ovelhas que se sentarem, que se deitarem, essas ovelhas nós vamos sacrificar. Mas vamos sacrificar a quem? Eu não sei. É um Deus que nós não entendemos, não sabemos, não o conhecemos. Só que os críticos começaram a dizer: como que as ovelhas vão se deitar se elas estão com fome? A primeira coisa que elas vão fazer, elas vão comer. Depois que elas estiverem satisfeitas, aí então elas vão se deitar. Quando eles soltam as ovelhas começam a se espalhar pelas campinas, e eles ficam observando. E esse homem que foi trazido lá da cidade de Creta, ele baixa a sua cabeça e fica esperando. De repente, uma ovelha se deita, outra ovelha se deita, e outra ovelha se deita, e assim foi acontecendo sucessivamente. Quando eles veem aquilo, quando os atenienses veem aquilo, eles dizem: não pode ser, esses animais estão famintos, eles estão com fome, eles estão desde ontem sem comer, como que eles vão se deitar assim? Então,
Eles perguntam para o homem: e agora, o que nós vamos fazer? Aonde essas ovelhas estiverem deitadas, nós vamos construir ali um altar. Chamem os construtores, agarrem as pedras. Aonde elas se sentarem, nós vamos construir ali um altar. Constroem um altar, esperaram secar o cimento, e ao final do dia, alguns perguntam para ele: Senhor, o que nós vamos gravar aqui nesse altar? Porque deveria ter um nome. O que nós vamos gravar aqui neste altar? Nós não sabemos quem é esse Deus. Então coloque aí ao Deus desconhecido. Eu vou falar a palavra de novo: agnostos theos. Coloque aí ao Deus desconhecido. Então ali naquela noite eles sacrificam aqueles animais, e após esse sacrifício, essa maldição começa a retroceder, as pessoas começam a ficar curadas, e eles começam a glorificar esse Deus que eles não conheciam. Eles começam a exaltar esse Deus, eles começam a sacrificar mais e mais, a adorar esse Deus que eles não conheciam, porque esse Deus olhou para a situação deles, esse Deus o livrou eles. Só que existe uma coisa chamada tempo. E com o passar do tempo, esses cidadãos dessa cidade de Atenas começaram a esquecer o Deus desconhecido, e começaram a se voltar outra vez para os seus deuses. E como esses altares ficavam um pouco mais retirados da cidade, eles foram esquecidos. Esses altares foram depredados, esses altares foram tiradas suas pedras do lugar, eles foram tirados dali, eles começaram a ser esquecidos, começou a crescer mato na volta. Passado muitos anos, 2 anciões, muitos anos depois, que estiveram naquele dia, eles se lembram disso, e vão passear pelas campinas, e quando eles estão passando, eles veem que a grande maioria dos altares tinham sido derrubados, já não existiam mais, mas eles encontram um que ainda estava de pé. Eles vão lá, começam a tirar aquele mato da volta, e olham para ali o altar ao Deus desconhecido, e eles começam a conversar entre eles, e eles se perguntam: você se lembra daquele dia? Você se lembra a aflição que estava sobre o nosso povo? E foi esse Deus desconhecido que nos livrou, vamos dizer assim, dessa maldição, aonde nosso povo iria perecer todos. Nessa conversa, esses anciões se entristeceram, e eles comentam: jamais poderíamos imaginar que esqueceríamos o Deus que nos livrou da maldição, e voltamos a adorar a deuses cegos e mudos. Como que isso passou no nosso meio? Como que nós deixamos acontecer isso? Nos voltamos para esses deuses que não são Deus. Por isso nós devemos preservar esse local, nós devemos preservar esse altar. Talvez seria o único ainda, o remanescente de todos os outros. Quando esse Deus se apresentar de novo a nós, o nosso povo não vai ser ignorante sobre quem Ele é. Nós temos que manter essa história viva, nós temos que manter essa história de pé. Foi isso que esses 2 anciões fizeram. Irmãos, quase 700 anos depois, aparece o apóstolo Paulo em Atenas, fugindo, sendo perseguido, saindo de cidade em cidade, e acabam levando o camarada para Atenas. Ele não estava na sua rota, no seu programa viajar para Atenas. Ele cai lá, como nós dizemos, de paraquedas, e ele começa a discursar sobre quem? Sobre esse Deus desconhecido, sobre esse Deus ali que existia, esse altar remanescente, esse pequeno resquício do que Deus tinha feito no passado. E através daqui ele começa a apresentar o plano de Deus para essas pessoas, revelando a pessoa de Jesus. Através desse gancho, através desse pequeno altar ali, ele começa a expor a palavra de Deus, ele começa a apresentar o Deus verdadeiro para eles. Se você seguir o texto, você vai ver que ele condena a idolatria. Mas a partir dali Paulo começa, vamos dizer assim, a falar da palavra de Deus para eles. Paulo não desprezou a história dos atenienses, com seus deuses, com as suas filosofias. Paulo não usou de condenação,
Mas ele aproveitou essa história, ele aproveitou essa situação como plataforma para elevar o nome de Jesus naquela cidade. Ele aproveitou aquela situação para elevar Jesus no nível mais alto lá naquela cidade. A idolatria, irmãos, ela é condenada desde Gênesis, Apocalipse. Mas Paulo usa isso como um ponto de partida. Nós, queridos, eu e você somos anunciadores das boas notícias. Eu e você, nós somos portadores de uma mensagem. Diz isso para a pessoa que está ao teu lado. Você é portador de uma mensagem. Às vezes isso é meio chato, né? Dizer para a pessoa que está do lado. Mas você é portador de uma mensagem, queridos. Mas a minha pergunta para nós, de que mensagem você tem sido portador? De boas ou de más notícias? Sabe, meu irmão, muitas vezes o desprezo pelo pecado tem sido muito maior do que o nosso amor por vidas perdidas. Se Paulo tivesse um desprezo pelo pecado muito maior do que o seu amor pelas almas, ele teria descido a lenha naquela turma. Ele teria dito: gente, olha só, vocês estão adorando esses deuses, isso é tudo falso. Vocês vão tudo para o inferno adorando esse Deus aí. Se voltem para o Deus verdadeiro, o Deus que eu vou mostrar para vocês. Se o zelo dele fosse maior do que o amor pelas almas, ele teria talvez colocado tudo a perder naquela cidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O amor que ele tinha por vidas acabou levando ele a usar aquela história como plataforma para elevar Jesus ali naquela cidade. Você, querido, com a sua vida tem aproximado pessoas de Jesus ou tem afastado pessoas de Jesus? Você, com o seu testemunho lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na faculdade, você tem aproximado pessoas de Jesus ou você tem afastado pessoas de Jesus? Sabe, queridos, durante muitos anos, eu acho que a igreja adotou um discurso, é feio dizer o que eu vou dizer, mas eu não vou dizer então. Adotou um discurso, muitas vezes, que leva as pessoas a se afastarem de nós, quando o nosso discurso deveria fazer as pessoas se aproximarem de nós. Muitas vezes o nosso ímpeto de querer ver a pessoa livre de um pecado, livre de uma determinada situação, nós, ao invés de pregarmos as boas notícias, pregamos as más notícias. As boas notícias continuam de pé, de que Jesus ama o pecador, de que Jesus quer salvar o pecador. Essa notícia continua de pé. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele fez de tudo para cooperar com o evangelho, como o pastor Marcel leu no início. Ele fez de tudo para cooperar com o evangelho. Você sabe o que significa a palavra tudo? Segundo o dicionário, tudo significa tudo. A gente sempre tenta buscar um significado para a palavra, né? Tudo quer dizer tudo. Se alguém te assalta lá na rua, pá, me levaram tudo que eu tinha. O que a pessoa levou? Tudo. Você percebe, queridos? Aqui a palavra de Deus está dizendo que o apóstolo Paulo, ele fez tudo. Tudo quer dizer tudo. Olha que interessante. Se você olhar a história dele, todo o livro de Atos, você vai começar a ver que esse cara realmente fez tudo para se tornar cooperador do evangelho. Irmãos, e nós como igreja, nós sempre vamos tentar fazer de tudo para nos tornarmos um cooperador do evangelho. Nós como cristãos sempre vamos tentar fazer de tudo para sermos um cooperador do evangelho. Eu ouvi algum amém sincero aí? Irmãos, se pintar as paredes de preto ajuda, nós vamos fazer. Se colocar os palhaços lá na frente para recepcionar as pessoas, nós vamos fazer. Se um café no início do culto ajuda ao evangelho crescer, nós vamos fazer. Se levar comida, se levar lanche na frente dos hospitais e na rua ajuda pessoas a conhecerem a Jesus, nós vamos fazer. Se visitar pessoas nos hospitais, cooperamos com o evangelho, nós vamos fazer. Se doar roupas, móveis, alimentos, ajudar outras pessoas, ajuda a pessoas a conhecerem o evangelho, nós vamos fazer. Se visitarmos lares de idosos e orfanatos, ajuda o evangelho a crescer, nos torna cooperadores do evangelho, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, queridos, no que depender de nós, tudo para sermos cooperadores, para proclamar as boas notícias de Jesus. Queridos, eu costumo dizer, essa palavra te salvou,
essa palavra te transformou, essa palavra te deu uma nova história. A palavra de Deus, ela reescreveu a tua vida, ela reescreveu a tua história. Mas deixa eu te dizer, ela não para em você. Ela não para em você. Há uns meses atrás, eu queria muito estreitar os laços com meu vizinho. Já falei isso da pizza, né? Fiz uma pizza, nem conheço ele direito. Fui lá e chamei, ô fulano, queria dar um negócio para ti. Pá, uma pizza, para vocês aí com a família. Esse dia eu comprei uns café bonito lá, peguei um pacote, fui lá, levei para ele. Não é porque ele tem carência na sua casa de café, de pizza, de comida, não. Eu quero fazer de tudo para cooperar com o Evangelho. Meus tios moram nos fundos de onde eu moro. É um pátio grande e nós moramos na frente. Sempre que eu faço alguma coisa boa, eu levo para eles. Por 2 motivos. Porque eu amo eles. E o que eu quero fazer de tudo para aproximar eles de Jesus. Sabe, irmãos, nós muitas vezes nos entramos para dentro de uma redoma e nós esquecemos que existem pessoas no mundo indo para o inferno sem Jesus. Nós muitas vezes entramos numa redoma gospel, vivemos a nossa vida gospel, a nossa igreja gospel, e esquecemos que tem pessoas que ainda estão indo para o inferno sem Jesus. Talvez a pessoa que senta do teu lado, lá no seu trabalho, ou lá na faculdade, talvez ela esteja indo para o inferno sem conhecer Jesus. Irmãos, eu fui muito perseguido na época que eu comecei minha faculdade de História, há muitos anos atrás. Por esse meu jeito meio impetuoso, meio de colocar para fora o que eu penso. Depois a gente pensa o que vai dar. Mas o que os meus professores zombavam de mim, gozavam de mim, eu quase sempre virava chacota na sala. E eu entrava na deles. Quer gozar, goza, não tem problema. Mas eu não vou negar o meu Jesus, eu não vou negar o meu Senhor. Eu lembro que uma vez uma professora, falando sobre história, ela disse assim, gente, ninguém aqui acredita na historinha de Adão e Eva, né? Eu levantei a mão e disse, professor, eu acredito. E eu gostaria que a senhora respeitasse a minha opinião. Vocês imaginam, né? Vocês imaginam como é que foi aquele dia na sala de aula? Não me importa o que os outros pensam. Você sabe que a partir dali, muitas pessoas vieram perguntar da minha fé. Algumas, nenhuma se converteu, mas elas vieram perguntar. Como é que é isso, acreditar em Adão e Eva? É 6 dias? É 6 dias de 24 horas? E ali começa toda aquela especulação, né? Mas qual é que era o ponto? Era levar essa pessoa a aproximá-la de Deus. Sabe, irmãos, nós muitas vezes perdemos isso de fazermos tudo para cooperar com o Evangelho. E muitas vezes até questionamos, mas Jesus não fez nada disso. Jesus não pintou a igreja de preto. Jesus não botou o cafezinho. Jesus não visitou. Opa, visitar, ele visitou. Mas lembre-se, querido, que nós não somos Jesus. Nós somos uma cópia dele, em menor tamanho e em menor poder, vamos dizer assim, em menor glória. Nós somos uma cópia dele, nós não somos ele. E eu quero ler um texto para você. Escute só. Mas tu não está morto, tu vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Lendo esse texto para você, aonde você acha que o apóstolo Paulo foi tirar esse texto? Lá no versículo 28. Aonde você acha que o apóstolo Paulo usou esse texto? Foi da criatividade dele? Não. Isso era um texto dos filósofos, que estava se referindo a Zeus. Era um texto de idolatria, de adoração ao Deus chamado Zeus. E o Paulo tira esse texto e diz, não, esse Deus, lá no versículo 28, nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas dizem. Paulo está dizendo, esse aí é Jesus, esse aí não é o Zeus, esse aí é Jesus. Ele se vale de um texto pagão para apresentar Jesus. Você ficou chocado, né? Eu também fiquei chocado quando eu li isso. Mas você percebe que quando ele diz, eu faço tudo para me tornar cooperador com o Evangelho, para facilitar com que as pessoas conheçam a Deus. É exatamente isso que ele está dizendo, que ele está fazendo e que ele está vivendo. Eu faço tudo. Minha pergunta para nós hoje, o que nós temos feito para cooperar com o Evangelho? Irmãos, eu tenho um testemunho aqui que eu não posso dar porque está na live. Uma vez que eu evangelizei uma pessoa que era homossexual. Essa pessoa conheceu Jesus. Se ela se converteu, eu não sei. Mas eu fiz questão de tentar aproximar ela da palavra de Deus. O que você tem feito para aproximar pessoas, para cooperarem
ou seja, para ser um cooperador do Evangelho. Talvez lá perto de você tenha uma Atenas, eu vou botar aqui entre aspas, trabalhando com você ou estudando com você, alguém que já foi visitado pelo Deus Altíssimo, alguém que já foi cuidado, já foi protegido, tem até testemunho, mas por algum motivo se afastou, se esqueceu de Deus. Alguém que já foi visitado por Deus, mas acabou se esquecendo dele. Atenas não estava na rota do apóstolo Paulo, mas estava na rota de Deus. Atenas não estava na rota do apóstolo Paulo, ele não ia passar por ali, mas estava na rota de Deus. Através da sua vida, querido, o Evangelho pode ir muito mais longe do que você imagina. Através da sua vida, o Evangelho pode ir muito mais longe do que você imagina. E eu quero aqui agradecer a todo o pessoal da mídia. Tem uma galera trabalhando para que esse culto seja transmitido. E ele vai para vários lugares. Ele vai para a internet. E você sabe que a internet, ela não tem fim. Quero agradecer vocês, viu? Por causa deles, essa pregação, essa palavra, e não só esse culto, todos os outros cultos, eles alcançam vidas do outro lado do mundo. O que você tem feito para cooperar com o Evangelho? Você vai a lugares que eu não vou. Você conhece pessoas que eu não conheço. Você transita em ambientes que eu não transito. Você conhece pessoas que talvez eu nunca vá ver na minha vida. E lá, Deus quer usar a tua vida. Talvez essa pessoa não estava na tua rota, mas ela estava na rota de Deus. Irmãos, eu vou fazer uma coisa fora do protocolo. Você tem seu celular aí? Sim ou não? Pega ele aí. Eu vi isso num filme há muitos anos atrás, eu achei tão tremendo. E nós vamos mandar uma mensagem. Vamos mandar uma mensagem bem simples. Você não está sozinho. Para 3 contatos. Pode pegar o seu celular, não tem problema. Hoje não vai ser pecado, tá? Pastor Paulo que me perdoe. Escreve aí, você não está sozinho. Mande para 3 pessoas que não conhecem Jesus. Eu vou fazer aqui junto com você. E você vai ver o poder que essa mensagem vai ter. Se você quer mandar pelo Instagram, se você quer mandar pelo Facebook, se você quer mandar pelo WhatsApp, eu vou mandar pelo WhatsApp. Você não está sozinho. Mandando mensagem na hora do culto. Misericórdia. O pessoal da live aí também pode pegar o celular aí. O pessoal do som, quem quiser. Já mandei para uma pessoa. Vou copiar e vou mandar para outra pessoa. Eu tenho 3 pessoas que eu tenho falado de Jesus. Pode mandar. Se você acha melhor mandar pelo... Tem uma aqui que ela vai ficar até assustada quando ela ver essa mensagem, mas eu vou mandar. Você sabe que nessa hora a gente se enche de coragem, né? Mandei. Deixa eu pensar mais uma aqui rápido. Já mandaram? Vou pegar uma pessoa aqui que faz aqui. Irmãos, eu mandei essa mensagem para 3 pessoas que não conhecem a Jesus. Vamos vendo o que vai dar. Nós vamos orar para essa mensagem agora, em nome de Jesus. Não se surpreenda se essa pessoa te responder e querer saber um pouquinho mais. Por que você está me dizendo isso? Aí você já tem um grande gancho para falar do amor de Jesus para essa pessoa. Irmãos, se eu não estiver aqui na semana que vem é porque eu fui demitido para fazer isso, tá? Você não está sozinho. Eu tenho certeza que essa frase vai abrir portas de forma que você nem imagina. Acabamos de fazer um pequeno evangelismo no culto.